Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, essa videoaula será para fazer a correção das atividades da aula passada, correto? As páginas são 372 e 373. São duas páginas aí de correção de atividade, ok? Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta está perguntando qual regionalização divide o continente americano, tendo como critério suas características físicas. Descreva essa regionalização. Então, na aula passada, eu expliquei para vocês que o continente americano, ele tem dois tipos de regionalização. A primeira seria as características físicas e a segunda seria históricas e culturais, tá bom? Então, essa primeira aqui está falando sobre a regionalização das características físicas, tá? Então, qual a regionalização que divide o continente americano em características físicas? São em três partes, correto? Seria, primeiro, América do Norte, América Central e América do Sul. Lembra que eu falei para vocês essas três regiões aí, tá? Então, qual regionalização que divide? Divide América do Norte, América Central e América do Sul, tá bom? Que tá falando aí sobre o quê? Sobre os critérios de localização, tá? Da região e as características físicas. Então, essa seria a primeira. A segunda está falando qual regionalização que divide o continente americano de acordo com os critérios históricos e culturais. Então, é aquelas duas partes lá que nós falamos também na aula passada, tá? Que seria América anglo-saxônica e América Latina, tá bom? Que aí nós estamos falando de regionalização histórica. Lembra que eu falei que um foi colonizado por portugueses e espanhóis e o outro foi colonizado pelos franceses, né? Lembra que eu falei para vocês que um foi colonizado pela Inglaterra, né? Que é o anglo-saxônica, e a América Latina, que foram os portugueses e os espanhóis, tá? Falei isso com vocês na aula passada. Então, essa seria aí a resposta da segunda, tá bom? Que seria aí a América anglo-saxônica e a América Latina, tá bom? Porque a América anglo-saxônica ela foi colonizada pelos ingleses, né? E a América Latina pelos portugueses e espanhóis, ok? A terceira está falando qual é a diferença principal entre as colônias de povoamento e as colônias de exportação. Também falei isso na aula passada. A colônia de povoamento, né? Desculpa. As colônias de povoamento, o objetivo era só para as pessoas ocuparem as áreas e ter o seu desenvolvimento ali, tá? Sem recurso nenhum. Já as colônias de exploração, já tá falando, né? O objetivo das pessoas ali era explorar os recursos e as riquezas ali da natureza, tá bom? Para posteriormente exportar para algum outro país, né? Que eu até dei o exemplo aqui do Brasil, né? Que os portugueses chegaram aqui e eles fizeram aqui como colônias de exploração, porque eles chegaram aqui, eles já começaram a explorar todos os recursos naturais que tinham aqui, né? O pau-brasil, o café, a cana-de-açúcar, os minérios, né? Diamantes, o ouro. Então, teriam esses dois tipos de colônia aí, tá? O de povoamento, que era só para as pessoas ocuparem e se desenvolver ali. E as colônias de exploração, que eles vinham para explorar os recursos da natureza, tá bom? Então, essa é a terceira. A quarta, vocês teriam que estar encaixando aí, né? Essas palavrinhas nas frases. Então, ficou desse jeito. Utilize as palavras a seguir e complete corretamente as frases. Então, primeiro ficou: a
A América do Norte corresponde apenas ao território de 3 países, além de uma possessão europeia. Então, qual território que só tem 3 países, né? Então, era colocar lá América do Norte. B. A América Central corresponde à menor parte do continente americano. Ela é formada por um istmo e um conjunto de ilhas. Falei também na aula passada isso daí, tá? Que a América Central é muitas ilhas que tem, né? A C, a América do Sul é a região do continente americano por onde passa a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A América anglo-saxônica é formada por apenas 2 países, os Estados Unidos e o Canadá. E a E, que é a América Latina, é formada por países do continente americano, que em sua maioria falam línguas de origem latina. Tá bom? Então ficou desse jeitinho: América do Norte, América Central, América do Sul, América anglo-saxônica e América Latina. Aqui na atividade 5, né? Tem um texto correto e vocês teriam que ler esse texto e responder aí a pergunta abaixo, né? A pergunta é a seguinte: qual influência da floresta amazônica sobre o clima da América do Sul é descrita no texto? E, em sua opinião, o que ocorrerá se a floresta for completamente desmatada? Isso daqui a gente frisou bastante na nossa aula aí, na aula passada, na aula ao vivo, né? Eu falei para vocês que o clima, ele influencia muito na formação da vegetação. E aqui no caso da floresta amazônica, o que nós falamos? Nós falamos muito que a própria floresta, ela tem esse processo de evapotranspiração, né? E que isso ajuda muito a floresta no tipos de vegetação, na umidade, né? Então, vocês teriam que colocar isso daí, tá? Que qual a influência que o clima ajuda aí. Então, a influência seria a umidade, tá bom? Que a própria floresta faz para ter esse processo de evapotranspiração, tá bom? Que ocorre aí na floresta, tá? E, em sua opinião, então seria uma resposta pessoal, né? Em sua opinião, o que ocorrerá se a floresta for completamente desmatada? Então, se a própria floresta que faz esse processo, se desmatarem muito, o que vai acontecer? Né? Não vai ter mais esse processo, não vai ter mais essa umidade que tem naturalmente, não vai ter mais os tipos de vegetações que tem lá, tá? Então vai ficar bem complicado, mas aqui a resposta é pessoal, cada um colocou o seu, tá bom? Aqui na 6 é uma pesquisa, tá bom? Você vai fazer uma pesquisa, né? Tinha que ter feito. Fazer uma pesquisa e selecionar uma reportagem ou uma notícia que aborde as consequências dos fenômenos descritos acima para o clima da América Latina. E, em seguida, sintetize o conteúdo em seu caderno. Então, isso aqui era para colocar no caderno. Tem que fazer uma pesquisa, primeiramente, sobre o El Niño e sobre a Laninha, né? Esses 2 processos que está falando aí, sobre o aquecimento e o esfriamento aí das águas superficiais, tá bom? E aí vocês tinham que fazer essa pesquisa e colocar no caderno. Eu quero que vocês, quem fez, vai tirar a foto do caderno e vai me mandar via WhatsApp ou via Hangout ou no Google Sala de Aula, tá bom? Então eu teria que ter feito sim essa pesquisa. Aqui nós vamos falar um pouquinho, tá? Sobre a população da América Latina, tá bom? Então, dando início aqui, ó, na população da América Latina, tá bom? Então, vocês vão colocar aí na página
374 e está falando sobre a população da América Latina. Eu vou ler e vou explicando, tá bom? A diversidade cultural verificada na América Latina é decorrente, entre outros fatores, da união de elementos culturais de diferentes povos que contribuíram para o povoamento da região. Então, vários povos que contribuíram para o povoamento dessa região, tá? As manifestações culturais desses diferentes povos são únicas e fazem parte das tradições e da identidade cultural dos países da região. Então, a gente vai começar falando aí do povoamento e da colonização, tá? Logo, quando tudo começou. Então, quando os europeus chegaram na América, tá? O continente não era uma terra desabitada. Ou seja, quando eles chegaram aqui, não morava ninguém? Não, morava. A gente já sabe que morava, né? Quem que morava? Os povos que viviam no continente foram incapazes de resistir à colonização europeia. Grande parte pela eficácia das tecnologias militares dos europeus da época. Aqueles que habitavam o continente antes da chegada de Cristóvão Colombo, então foi Cristóvão Colombo que, quando chegou na América, né, que era o navegador, ele aportou na América em 1492. Ficaram conhecidos como povos pré-colombianos. Então, por que é pré-colombianos? Cristóvão Colombo, pré-colombiano, foi antes do Colombo chegar, né? Quem que morava aqui? Nessa época, em diferentes partes da América Latina, viviam povos distintos, cada qual com a cultura e a sua língua própria. Alguns deles, como os astecas, no México, os maias, na América Central, e os incas, na América do Sul, constituíam nações e contavam com cidades populosas repletas de palácios e monumentos, com estradas ligando os principais centros urbanos. Tinham técnicas de construção avançada e amplo conhecimento sobre astronomia, matemática e agricultura. Todos existiam povos seminômades, que se mudavam de tempos em tempos para explorar recursos em novas áreas, apresentando diferentes níveis de organização social e política. Então, eles não moravam no mesmo lugar. Eles iam mudando porque eles iam explorando as terras, tá? Então, nós temos aqui nesse mapa, ó, a civilização Inca, que habitava aqui, tá? Civilização Inca, a civilização Maia e a civilização dos Astecas. Então, tinha essas três civilizações aqui pré-colombianas, tá? Então, a gente vai ler esse texto aqui também, eu vou acabar de explicar e vocês já vou falar a atividade que vocês vão ter que fazer, tá bom? Então, aqui nesse texto, da página 375, tá falando aí, ó, né, das ruínas, ó, as cidades pré-colombianas na América Latina. Algumas das cidades que existem na atualidade na América Latina foram áreas ocupadas antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus, nos quais, ao conquistar seus territórios, utilizavam essas cidades para estabelecer seus povoados. Tecnochtitlán era a principal cidade do Império Azteca, civilização que se desenvolveu no território que atualmente corresponde ao México. A área da antiga capital azteca hoje faz parte do grande aglomerado urbano da Cidade do México, capital e mais populosa cidade mexicana. A antiga cidade abrigava cerca de 40 mil habitantes à época da invasão espanhola. Atualmente, a Cidade do México apresenta população superior a 21 milhões de habitantes. Cusco, a principal cidade do Império Inca, de acordo com estimativas, abrigava mais de 150 mil habitantes e se desenvolveu em uma área montanhosa dos Andes, que hoje está localizada no território do Peru. Em ambas as cidades, os colonizadores construíram, logo nos anos iniciais do período colonial, catedrais e praças centrais
monumentos e outras edificações que até hoje existem ao lado de resquícios de ruínas e construções preservadas, tá? Então aqui tem uma figura aí, né, na capital do Império Azteca, na área urbana da Cidade do México, tá bom? Tem aí as ruínas. E embaixo tá falando: os historiadores estimam que durante a colonização europeia, dezenas de milhões de indígenas foram mortos na América Latina, vítimas de guerra, doenças trazidas pelos europeus, perda de seus meios de subsistência e por outros fatores que contribuíram para um dos maiores genocídios da história. Embora seu número tenha diminuído drasticamente, ainda existem diversos povos indígenas na América Latina. No entanto, seu modo de vida se encontra ameaçado pelo processo de aculturação, falta de reconhecimento de seus territórios, expansão urbana e das fronteiras agrícolas, entre outros motivos. Então, os índios, né, esses povos aí, eles não tinham estrutura para ter guerra, doenças, né, porque os índios, eles viviam, era a mesma coisa dos índios aqui no Brasil. Eles viviam na natureza, eles não tinham doença, eles não tinham nada. Quando os europeus chegaram, trouxeram doença, então por isso que foi diminuindo esse número de indígenas aí, porque uns morreram por causa de guerra, outros por causa de doença, né? Outros por falta de reconhecimento, de muitas outras coisas. Então esse povo aí foi diminuindo, tá? Então o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão, depois que vocês leram essas páginas, assistirem esse vídeo, eu quero que vocês façam uma atividade extra no caderno, também no caderno, tá? Vocês vão pesquisar sobre os incas, os maias e os astecas, tá? Que são os povos pré-colombianos. Vocês vão fazer essa atividade, eu vou colocar essa atividade certinho lá no Google Sala de Aula, tá bom? Lá no Classroom. Então, vocês vão fazer essa atividade para mim e vão me entregar até a próxima aula, tá bom? Que a próxima aula é terça-feira. Então, vocês vão, quem fizer no caderno, vai tirar foto e mandar para mim no Google Sala de Aula ou no WhatsApp, tá bom? E quem fizer no Classroom, é só me entregar por lá também, ok? Então, vocês vão pesquisar o quê? Sobre os incas, os maias e os astecas. Vocês vão pesquisar onde que eles viviam, o que eles faziam, qual que era a especialidade deles. Vocês viram que alguns, eles eram muito espertos em matemáticas, outros eram muito espertos na agricultura. Então, vocês vão me falar quais eram as habilidades deles, o que eles faziam, tá? E aí vão fazer tudo bonitinho para mim e me entregar até terça-feira. Ok? Na terça-feira a gente volta a conversar novamente. Ok? Um grande beijo. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Hangout, ok? E tira suas dúvidas. Lembrando que as dúvidas é no horário da aula, no horário da nossa aula, ok? Ótimo final de semana e até terça-feira. Beijos!